aí no primeiro trocar. Aí, pra aquele lá, pra aquele link? Então, aí eu vou ver com o Marcelo de Pietro. Tá. Ah, vou ficar aqui do lado aqui porque... Dani, Dani. Dani. Pessoal, vamos retornando para as atividades, então. Está funcionando aqui? Está baixinho, mas está funcionando aqui.
Alô, som, alô, isso, por favor. Vamos retornando para continuar com as atividades do encontro. Bom, gente, bom dia. Como eu não fiz parte da mesa até então, meu nome é Leandro, sou pró-reitor de Administração da Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E dando continuidade às atividades do nosso encontro, vamos iniciar agora a debater um tema bastante importante, que são compras compartilhadas, que será apresentado pelo Volmar Vieira de Aguiar, que é coordenador geral de estratégias de aquisições e contratos da Central de Compras e Contratações do Ministério do Planejamento, o qual eu convido agora para subir ao palco para fazer a nossa apresentação. Fique à vontade, eu fico mais para o canto aqui. Vocês têm o microfone para ele? Eu acho que esse é melhor, te dá mais liberdade. Eu fico mais para o canto. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu vou tomar a liberdade de ficar sentado, que acho que é mais cômodo para nós, e aí eu não atrapalho ninguém também de ver a nossa apresentação. Queria, em primeiro lugar, em nome do Ministério do Planejamento, agradecer a oportunidade de estarmos aqui para falar um pouco das nossas experiências de compras compartilhadas. Agradecer a organização do evento, em nome do Leandro e da Tânia, aí, pela oportunidade. E eu vou falar um pouquinho... Falar um pouco sobre as compras compartilhadas e centralizadas, né, um histórico, aí um pouco de como é que o governo federal começou a pensar em compras compartilhadas e centralizadas, e depois eu vou falar mais especificamente sobre a central de compras, um pouco sobre o diagnóstico, como é que nós funcionamos, quais projetos nós já realizamos, e projetos que estão em andamento, e alguns reconhecimentos aí. Okay? Eu queria dizer para vocês que fiquem à vontade, podem me interromper a qualquer momento, se alguém tiver alguma dúvida. No final, a gente já reservou um tempo para perguntas e respostas, né? Mas eu sei que muitas vezes a dúvida surge, e aí, se vocês quiserem, aproveitem, pode interromper. Ok? Sou eu que passo. Bem, é importante lembrar que as compras centralizadas, ou a possibilidade de compartilhar compras, não é algo novo, né? Embora seja uma prática nova, embora seja muito pouco realizada, no próprio sistema de registro de preços, a gente já se fala da necessidade de contratações frequentes e que podem ocorrer compras compartilhadas quando forem atender a mais de um órgão ou entidade. Da mesma forma, o regulamento do SISG também já prevê que, na execução de tarefas comuns, as despesas podem ser rateadas entre diferentes órgãos e, sempre que o órgão central entender necessário, também pode ser realizada a centralização. Ao mesmo tempo, a gente tem uma série de experiências públicas e privadas. Isso foi evidenciado quando nós começamos a estudar compras compartilhadas em 96. O governo federal já começou a estudar as compras compartilhadas. Depois, em 2006, retomou um estudo nesse sentido. E, finalmente, em 2012, decidiu criar a central de compras. Okay? Bem, nos estudos que nós realizamos, e como eu falei, já tiveram 2 projetos anteriores de centralizar compras no governo federal, um em 99 e outro quando a reestruturação do Ministério do Planejamento em 2006. Nós visitamos, a partir de 2012, começamos a visitar diversos órgãos da administração que tinham já experiência de compras compartilhadas, né? Nós vimos experiências aí da AGU, do FNDE, do INSS, do Exército, da Caixa, do Banco do Brasil, do governo do Estado de Minas Gerais e do Estado de Mato Grosso, que já faziam, alguns desde 2003, já faziam compras compartilhadas. Okay? No nossos estudos também nós identificamos que vários países já utilizam compras compartilhadas, né? Nos Estados Unidos é um exemplo, Portugal tem a Agência Nacional de Compras Públicas, a Catalunha também tem, assim como no Chile, Dinamarca, Suécia, vários países já fazem compras compartilhadas. Eu tive a oportunidade de conhecer o processo de compras compartilhadas da Dinamarca. O governo federal, o governo de lá criou uma empresa, né, aportou um capital inicial a essa empresa,
Claro que a gente está falando de um país como a Dinamarca, que é do tamanho de Sergipe, né? Não é um país como o Brasil, mas eles fizeram lá criaram uma empresa de compras governamentais. Essa empresa teve um aporte de capital no início e, a partir daí, a empresa se autossustenta. Como é que ela faz isso? Ela identifica itens de compras e contratações compartilhadas, faz as compras compartilhadas e o preço que é definido numa licitação é válido para todo o país. Então, serve para todos os municípios, serve para todos os estados e serve para o governo federal. Então, se ela licita, por exemplo, um determinado modelo de computador, aquele modelo de computador tem o seu preço válido para todo o país, para qualquer órgão da administração. E cada órgão da administração que, eventualmente, se utilizar daquele registro, e os órgãos são obrigados a utilizar aquele registro, eles só não podem usar aquele registro caso eles comprovem que aquele computador que foi comprado não atende às necessidades do órgão. Mas, se eles comprarem, eles são obrigados a comprar, 1% do valor da compra reverte para a central de compras. Então, a central de compras se especializa, né? A central de compras procura definir itens que sejam de relevância para todos, né? Procura definir preços que sejam vantajosos, porque, na medida em que mais pessoas comprarem aquele item que ela licitou, mais capital ela tem, né? Então, ela faz isso para bens, faz isso para serviços. Esse foi um modelo que também se pensou em criar uma agência de compras, quando a central de compras foi criada, mas, na época, se optou a criar uma unidade dentro do Ministério do Planejamento. Bem, na análise que nós fizemos, quando fomos criar as compras compartilhadas, o que é que se viu? Aquilo que vocês já sabem. Muito provavelmente, vocês percebem isso e sabem que isso acontece. Você tem áreas replicadas, fazendo o mesmo tipo de contratação. Muitas vezes, provavelmente, vocês têm as mesmas universidades, em regiões diferentes, ou até em campi muito próximo, fazendo o mesmo tipo de licitação, com uma falta de padronização de procedimentos, né? E isso aliado ao que vocês sabem, que a área de compras e contratações tem uma baixa atratividade pessoal, né? Poucas pessoas se dispõem a vir trabalhar na nossa área, infelizmente, e o que provoca também uma alta rotatividade. A realidade que a gente identificou na esplanada foi exatamente de que você tinha o Ministério A, o Ministério B, o Ministério C, por exemplo, com contratos específicos, né, para serviços muito específicos, ou, às vezes, muito semelhantes do Ministério que estava ao lado. Para vocês terem uma ideia, quando nós fizemos o primeiro projeto de agenciamento de viagens, né, e as universidades foram uma dos primeiros que participaram desse nosso projeto de agenciamento de viagens, nós identificamos no Brasil 620 licitações, 620 contratos ativos para comprar passagem aérea, né? E, quando nós identificamos isso, a gente identificou também que, apesar de ter 14 mil agências de viagem no Brasil, apenas 160 forneciam para nós. E, dessas 160, 8 tinham metade dos nossos contratos, né? Então, o que acontece? A gente tinha uma pulverização de esforços, a gente tinha uma replicação de esforços para comprar um item, né, que é absolutamente comum, que vocês hoje sabem disso, e a gente, felizmente, faz igual. A gente comprava pela internet. Você entra e compra sua passagem de São Paulo, Brasília, pela internet. Por que a gente precisa de uma agência de viagem, né? Então, o que a gente via é que você tinha uma conjunção de fatores, né? Poucas pessoas querendo trabalhar na área, possibilidade que você tinha de ganho de escala se perdendo, porque, muitas vezes, você pulverizava essas compras, e, ao mesmo tempo, esforços duplicados, né? Você tem o mesmo ministério. Para vocês terem uma ideia, lá na esplanada, e acho que todo mundo conhece lá, sabe do que eu estou falando, a esplanada tem ali, no máximo, um raio de 1,5, 2 km². Nós temos 36 contratos de vigilância ali, e cada um com seu padrão, né? Para vocês terem uma ideia, nós estamos fazendo um levantamento agora de portaria e vigilância. Nós temos um bloco que tem 8 vigilantes armados. E um outro bloco, ao lado, semelhante, que tem 65 vigilantes armados. Qual o critério? A gente não sabe. Lá no MEC, vocês sabem disso, no MEC você tem catraca eletrônica, tem um portal lá de raio-x, não é? Se não me engano, tem um portal lá de raio-x, tem um vigilante armado lá do lado, tem uma máquina de raio-x, onde você passa os objetos. O Ministério do Planejamento não tem nada. Não tem nem portaria, não tem... Qual está certo? Ninguém sabe, né? Por quê? Porque, efetivamente, a gente não tem muito critério para fazer essas compras, né? E aí, consequentemente, a gente vai, na medida do orçamento, na medida do possível, incrementando ou melhorando ou piorando a nossa compra. Okay? Estou passando rápido demais, espera aí. Então, a oportunidade que se viu com o projeto de criação da central de compras foi, primeiro, aumentar a eficiência, obviamente, né, na medida em que você não precisava ter aí compras ou mesmas unidades fazendo as mesmas compras, né, ou despadronizadas.
obter ganho de escala e, claro, obter ganhos nessas contratações com economia de recursos. A padronização de itens, né? A ideia também foi criar na central um corpo técnico especializado. Não quer dizer que a gente tenha um corpo técnico especializado em vigilância, em portaria, em cooperagem, em imagem de satélite, que foi uma compra que a gente já fez, em passagem aérea, etc. O nosso corpo técnico é especializado em licitar, em fazer estudos que definam uma metodologia ou uma nova forma de compra, mas não efetivamente naquele objeto. Então, é por isso que, normalmente, normalmente o que a gente faz, o que nós fazemos é encontrar pessoas que entendem daquele bem ou serviço que a gente está querendo contratar, formamos grupos de trabalho, a partir desse grupo de trabalho identificamos as melhores práticas, fazemos um edital, definimos um modelo de fornecimento e fazemos a licitação. E aquele grupo volta para o seu trabalho normal, né? Não necessariamente, então, na central nós temos um corpo técnico especializado em objetos de contratação. E, consequentemente, liberar as unidades, né, para que elas possam lidar com as especificidades ou aquelas compras que são da atividade fim. Okay? Isso aconteceu, por exemplo, com passagens aéreas, telefonia, transporte e energia elétrica. Bem, qual o escopo da central, né? O escopo do trabalho da central? A central, então, compra bens e serviços de uso em comum, né? Não quer dizer os bens e serviços de uso comum da 8666, não. Estou querendo dizer bens e serviços de uso em comum, aqueles que mais de um ministério contrata. Então, muito provavelmente, a central de compras não vai comprar material escolar, não vai comprar medicamento, não vai comprar equipamentos para o exército ou qualquer coisa do tipo. O que a gente normalmente vai trabalhar são com aqueles objetos que são de uso em comum, que mais de um ministério se utiliza, que normalmente não tem a ver com a sua atividade fim. E, consequentemente, vocês sabem disso, o que é que a gente faz? Pega o edital do ano passado, do ano anterior, dos anos anteriores, copia, cola, ajusta alguma coisinha que errou, que estava dando problema, conserta e faz a nova licitação, né? E aí é que entra a central justamente porque a nossa ideia é implementar novos modelos de aquisição e contratação, né? Aconteceu assim com o Taxigov, aconteceu com passagens aéreas, está acontecendo hoje aqui com material de expediente. Eu vou falar um pouquinho desse projeto nosso material de expediente. A gente também, além de desenvolver essa inteligência e estratégia então, da licitação e da contratação, nós fazemos todos os procedimentos de licitação, firmamos a ata de registro de preço e monitoramos a execução desses contratos. Bem, nós aplicamos uma metodologia, que é uma metodologia aí já de mercado, né, que é de compra estratégica, ou Strategic Sourcing. E o que é que nós fazemos? Nós cumprimos algumas etapas em cada objeto que nós vamos trabalhar. Então, cada objeto que nós vamos estudar, então, por exemplo, portaria e vigilância, né? A gente primeiro seleciona quais são os itens de portaria relacionados ao serviço de portaria e vigilância que têm maior relevância. E aí é muito interessante que, por exemplo, quando nós fomos estudar o Taxigov, ou chegamos ao modelo Taxigov, a gente não foi estudar locação de veículos, nós não fomos estudar aquisição de veículos, ou contratação de combustíveis, ou qualquer coisa do tipo. O nosso problema é transporte de servidores. Então, como é que eu levo o servidor do ponto A para o ponto B da melhor forma possível? Pode ser que seja locação, pode ser que seja aquisição, pode ser que seja usando táxi, né, que foi o modelo que nós identificamos. Então, primeiro a gente faz uma análise interna, a gente identifica as práticas, né, e o caso de veículos, por exemplo, é um deles. Nós identificamos ali na esplanada mais de 30 formas diferentes de transportar servidores. Como é que eram essas 30 formas diferentes? Carro próprio com motorista próprio, carro próprio com motorista terceirizado, carro terceirizado com motorista próprio, carro terceirizado com motorista terceirizado, carro terceirizado com motorista terceirizado no mesmo contrato, carro terceirizado com motorista terceirizado em contrato diferente, contrato com combustível, contrato sem combustível, contrato com manutenção, contrato sem manutenção e por aí vai. Então, a gente identificou pelo menos 30 maneiras diferentes que o governo federal resolvia o problema de transporte de servidores. Então, a gente analisa o comportamento, analisa o custo total, e esse é um ponto importante, né? Acho que toda vez que a gente está falando de modernizar as compras, é importante enxergar o custo total, né? Isso a gente teve uma visibilidade muito grande, percebeu isso muito fortemente agora no nosso projeto de material de escritório. Eu vou falar dele daqui a pouquinho, em que a gente percebeu que um lápis que a gente licita e compra R$1, chega na mesa do servidor a R$2,10. Por quê? Porque a gente trabalha dentro de um modelo hoje em que você entrega, você compra aí 5.000 caixas de canetas, internaliza essas canetas dentro do nosso almoxarifado, utiliza o nosso espaço físico, utiliza o nosso pessoal, aí utiliza o nosso sistema
para que os nossos usuários, ou não utiliza o sistema, para que nossos usuários façam um pedido, isso cai na nossa unidade de almoxarifado, que faz a separação e que faz a entrega. Isso duplica o preço do produto, né? Então, quando a gente olha o preço do produto, quando a gente olha o preço, a gente procura analisar o custo total, né? Depois a gente guarda isso tudo, né, vai para um segundo momento que nós vamos para o mercado, né? E aí, para o mercado, é uma prática que, muitas vezes, e a gente sabe disso, a gente não tem tempo de fazer, né, porque é demorado. Eu estou falando dessas etapas aí, cada uma delas dura 2, 3 meses, pelo menos, né? Então, a gente vai para o mercado, e aí o que a gente faz no mercado? Nós tentamos, primeiro, identificar outras empresas públicas e privadas, né, outros órgãos, que façam compras e contratações daquele mesmo serviço. Então, quando nós estávamos estudando, por exemplo, o TaxiGov, a gente foi conversar com Natura, conversar com bancos, né? Como é que o Itaú transporta os seus gerentes para ir em reuniões com os seus clientes, né? Como é que as grandes empresas fazem o transporte de seus servidores, então, dos seus empregados. Então, o que a gente faz? A gente vai para o mercado, conversar com quem contrata e também conversamos com empresas, né? Então, no estudo do TaxiGov, nós conversamos com Uber, Cabify, Easy, 99, Localiza, Unidas e por aí vai, né? Então, a gente conversa com o mercado, querendo entender do mercado o que é que ele já oferece hoje que, eventualmente, a gente não está contratando, né? Por quê? Porque esse é algo muito comum, né? Como eu falei, normalmente a nossa prática é tentar replicar aquilo que está dando certo, né? Até porque a gente tem muita dificuldade de inovação, vocês sabem disso, né? Quando a gente faz uma inovação, nós temos que convencer o jurídico, primeiro nós temos que convencer o administrador que aquela inovação é boa, depois você tem que convencer o nosso jurídico, depois você tem que convencer o órgão de controle, né? E aí, muitas vezes, você fala, para economizar quanto? Né? Porque, eventualmente, você está tratando de um único órgão. E aí, quando a gente está fazendo compras compartilhadas, nós temos essa possibilidade, né? Então, por exemplo, a gente tem um diálogo muito direto com o TCU. Cada modelo que a gente pensa, a primeira coisa que a gente faz depois de mostrar para a gestão interna do Ministério do Planejamento, é sentar com o Tribunal de Contas e falar, nós estamos pensando em contratar assim, né? E, por mais que vocês sabem disso, né, a gente conversa muito lá com o Frederico da CELOG, por mais que ele fale, interessante, mas não quer dizer que vocês não tenham nenhum problema depois, né? Com certeza. Mas a gente faz esse trabalho justamente para tentar demonstrar por que estamos inovando. Bem, depois disso, que a gente faz a análise aí do mercado fornecedor e de outros compradores, e tentando identificar as melhores práticas, nós vamos, efetivamente, para modelar uma estratégia. E aí, na modelagem da estratégia, aí que a gente tenta juntar aquela nossa necessidade, que muitas vezes é diferente da do mercado, né? Então, por exemplo, quando eu converso com uma empresa, a necessidade que ela tem de transporte de servidores, a facilidade que ela tem é muito diferente da nossa, né? Por exemplo, algumas empresas trabalham com ressarcimento. O empregado vai lá, faz um ressarcimento, tira um print screen da tela, anexa no e-mail, manda para a área de compras e, no dia seguinte, está acreditado na conta. O Itaú, o gerente entra no sistema do banco, informa que ele foi visitar um gerente, qual o horário, quanto que ele pagou de táxi, e o Itaú acredita na conta dele no mesmo dia. Para a gente fazer algo semelhante, vocês sabem que hipótese de ressarcimento. Ressarcimento para transporte de pessoas não está previsto na lei, sei qual o número, né? Então, quando muitas vezes o que a gente vê no mercado não se adequa ao que a gente precisa, né? Ou não atende às nossas necessidades, ou não enfrenta as nossas restrições. E aí a gente vem, então, para o modelo que a gente fala da estratégia de contratação. E aí eu não estou necessariamente falando só do edital ou do TR, qualquer coisa do tipo. A gente está falando, olha, a gente entende que o novo modelo da administração para transporte de servidores, por exemplo, tem que ser assim. E ele vai funcionar dessa forma, e os órgãos vão aderir dessa outra forma. Então, nós tentamos modelar todo o processo de mudança de modelo A para o modelo B. Okay? Depois disso, claro, a gente faz aí o TR, edital, e faz a licitação, e nós temos uma área, então, que faz a condução aí do processo licitatório e a gestão. Okay? E nós agora temos uma outra atribuição, que eu vou falar mais à frente, que é, muitas vezes, de gerir o serviço, né? Ao invés de, por exemplo, quem, por exemplo, aqui já usa a compra direta de passagens aéreas? Acho que todos, né? Então, acho que todo mundo usa a compra direta de passagens aéreas, aderiu lá, provavelmente, a nossa ata de agenciamento, etc., né? Naquele modelo, a gente fez uma ata de agenciamento, cada um de vocês assina um contrato e faz a gestão do seu contrato. No TaxiGov, a gente fez diferente. Nenhum ministério assinou o contrato com a empresa que transporta servidores. É a central de compras que assinou o contrato e ela que faz a gestão do serviço. Então, ela passou a ser prestadora de serviços dos outros órgãos. É como se fosse aí um conceito que já existe de centro de serviços compartilhados. Então, o órgão não assina um contrato, por exemplo, com a empresa que ganhou a licitação do TaxiGov. Somos nós que assinamos. Aí ele transfere o orçamento para nós, mediante TED, né? Nós fazemos a execução orçamentária e o órgão fazemos a gestão do serviço no dia a dia.
né? O órgão não precisa mais se onerar da gestão, inclusive da gestão do serviço. Então, ele não deixa apenas de se preocupar com a licitação, agora ele deixa de se preocupar também com a gestão do serviço. Para alguns modelos, isso funciona, para outros, pode ser que não funcione. Para o Taxigov, por exemplo, nós fizemos isso. Okay? E é claro que depois, durante esse processo todo de gestão, a gente vai identificando quais são os problemas, quais são as falhas que eventualmente aquele modelo tem, para poder realimentar o modelo para uma nova contratação. Bem, então, deu um errinho ali na portaria de exclusividade, mas nossa estratégia de funcionamento é assim, então. Para cada bem e serviço, nós criamos um projeto. Tem o projeto vigilância, o projeto material de expediente, o projeto transporte de servidores, é o projeto cooperagem, e por aí vai. Né? E aí aplicamos aí o nosso método, que é exatamente aquele método que nós demonstramos ontem, né? Usando a inteligência da própria central e a interação com a administração e mercado, e propusemos um modelo. Finalmente, a gente faz uma licitação ou uma contratação direta. Pode haver uma portaria de exclusividade que define, isso está no decreto que criou a central, o Ministério do Planejamento, o Ministro do Planejamento pode, sim, caso seja necessário, dizer que aquele item de compra e contratação é exclusivo da central, né? Então, para que os outros órgãos não façam ou não tenham modelos que não sejam aderentes àquele modelo da central. O nosso processo de gestão, que a gente faz a gestão e o monitoramento dos contratos, e o nosso centro de serviços compartilhados, que faz a gestão do serviço. Então, a central está modelada exatamente assim, né? Opa. As nossas coordenações gerais são exatamente essas: coordenação geral de estratégia, coordenação geral de licitações, coordenação geral de atas e contratos e coordenação geral de serviços compartilhados, né? Somos aproximadamente 50 pessoas lá na central, né, e cada uma delas tem as suas atividades aí específicas, né? A coordenação geral de estratégia, que é a que eu sou o coordenador geral, é a que faz o diagnóstico, analisa mercado, propõe modelo, elabora TR e define a demanda e o preço, né? E aí as outras áreas fazem aí o papel que vocês já conhecem, de licitar, gestão de contratos, gestão de serviços. Bem, alguns cases nossos, né? O primeiro é o de compra de passagens aéreas, foi o primeiro modelo implantado pela central. Foi um modelo que, até hoje, tem muita resistência, né? Tem muita resistência das prestadoras de serviços, né? A Associação Brasileira de Agências de Viagem de Brasília, especificamente, tem se debatido muito aí contra esse modelo, né? Felizmente, o TCU já nos deu ganho em várias situações, o TRF4 também, né? E a gente já tem aí quase 5 anos já com esse modelo. Foi um desafio, porque foi o primeiro projeto que quando a central foi criada, né? Definiram uma data, até dia 29 de julho, a gente tem que fazer a primeira compra de passagem aérea, isso era em março. E aí nós começamos a interagir aí com o mercado, interagir com as empresas, para poder entender como fazer essa compra. Tem alguns questionamentos. Ah, tem questionamento? Vamos lá, desculpa. Tem alguns questionamentos já. Quem quer fazer alguma pergunta? Eu acho que deu problema. É que agora eu passei um pouquinho ali da parte introdutória do que é a central, como é que a gente funciona, e vou falar dos cases. Então, de repente, é importante. Então, vamos lá. A pergunta, eu acho que era bom perguntar. Falar, não passa, né? A gente esquece. É sobre o Taxigov, por exemplo. Uhum. Vamos pegar ele como modelo. Eu sei que pode ser replicado para outros objetos, etc. Mas você falou da central de serviços. Então, existe um contrato que é gerenciado pelo próprio Ministério do Planejamento, os órgãos lá de Brasília descentralizam esse recurso. Minha pergunta é, a gente tem conhecimento, não sei se foi lá naquela reunião que nós tivemos ou numa outra oportunidade, de que, eu acho que foi a Isabela, lá no Forplad, disse que existe um projeto de andamento, por exemplo, para São Paulo, do Taxigov. Como que a estratégia é analisada quando a gente desloca isso, por exemplo, para um outro estado? Então, São Paulo, a Unifesp está aqui em São Paulo, eu vou ter que utilizar o Taxigov. Existe lá na legislação, acho que foi um decreto que vocês publicaram, que a exclusividade para licitar isso é do Ministério do Planejamento. A gestão do serviço do Taxigov de São Paulo também seria... Ou existe uma dissociação, uma outra modelagem nessa estratégia, com o que diz respeito à gestão do serviço, quando esses itens são para outros estados? Ok. Não, o Taxigov vai ser depois a única
primeira compra nacional que a gente fez, vamos dizer assim, que foi o de agenciamento de passagem, né, compra direta de passagem, né, porque, na verdade, o modelo de compra de passagem do governo federal ele é sustentado em 2 pilares, a compra direta, né, e o agenciamento único. Né. Esse foi o primeiro modelo que nós pegamos aí Brasil todo, e o nosso entendimento foi que a mesma regra poderia se aplicar para todo o país. Né. Então, o mesmo edital, vamos dizer assim, de agenciamento de viagens e o mesmo credenciamento poderia se aplicar para todo o país. Mas não é uma realidade. Isso vai mudar a cada projeto. Então, por exemplo, o Taxigov, quando nós estudamos especificamente Brasília, nem nos preocupamos com São Paulo e Rio, justamente porque o objeto era Brasília. A gente sabe que tem muita diferença. Né? Por exemplo, as regras do mercado já são diferentes. E no Rio, por exemplo, não sei se já mudou, mas a minha equipe estava estudando, o transporte via Uber, Cabify e por exemplo, 99 Pop é proibido. Né? Eles estão lá trabalhando por força de uma liminar. Né? No Rio, por exemplo, tem alguém do Rio aqui? Isso. No Rio, parece que o governo do Estado desenvolveu um aplicativo, né? E deu o aplicativo para os taxistas, a prefeitura desenvolveu um aplicativo e deu esse aplicativo para os taxistas e cobra 3%, 2%, alguma coisa assim da corrida. As empresas de aplicativo cobram 25%, 28%, 30%. Então, você tem uma realidade de mercado completamente diferente. E eu nem estou falando das necessidades, que muitas vezes são diferentes. No estudo preliminar que a gente viu aqui, a gente viu que, por exemplo, diferente do que acontece em Brasília, em que grande parte do deslocamento acontece ali no próprio Distrito em Brasília mesmo, e no máximo ali no Distrito Federal, que é um retângulo, né, pequeno ali, é completamente diferente daqui. Aqui a gente viu que, por exemplo, muitos dos veículos que tem aqui são utilizados para deslocamentos para o interior. É muito comum ir para Campinas, para a Baixada Santista e para outras regiões de São Paulo. Então, para cada situação, a gente faz um estudo específico. Né? E, consequentemente, o resultado pode ser outro. Né? Lá em Brasília, por exemplo, temos licitação agora dia 21, se não me engano, do Taxigov, que a gente está chamando internamente de Taxigov 2.0, que abre o mercado. Ele não é mais para táxi, ele é por quilômetro rodado, e pode participar locadora, empresa de táxi, Uber, e etc. Então, a gente está fazendo um modelo diferente. Não sei se esse modelo funciona em São Paulo, em Brasília, no Rio. Então, para cada situação, a gente tem um estudo específico, tá? Para tentar contemplar não só as necessidades nossas, mas também a realidade do mercado, que muitas vezes é diferente. Okay? Mais alguém? Sim. Então, a minha pergunta é justamente em cima desse modelo. Né? Assim, quando você apresentou esse modelo funcional para a gente, da última vez, na última reunião que tivemos, ficou bastante claro, por exemplo, algumas normativas, como, por exemplo, a estrutura da IN 05. Quando a gente olha para dentro da estrutura das instituições, né, então, universidades, Cefetes, institutos, então, falando das instituições de educação, a gente tem um modelo funcional que não tem muito essa cara. Então, a gente acaba tendo uma certa dificuldade de se encaixar exatamente. Obrigada. Se encaixar exatamente no que tange a fazer todos esses passos com o nível de detalhamento que está proposto, que acaba sendo refletido na norma, né? E que, por outro lado, está dentro de um modelo mental que foi desenvolvido para a central de compras. Então, assim, não é dizer que assim, a gente não pode fazer, pode, mas a gente acaba esbarrando em dificuldades internas, em dificuldades próprias das instituições, e a norma, né, acaba virando um problema e não uma solução. Então, assim, a minha pergunta em cima disso existe uma expectativa de que, através da normatização, a gente vai se adequando a essa lógica? Nós, como instituições, nós, como executores da política lá na ponta? E como é que isso se coaduna ou reflete nessa relação com a central de compras? Alô? Oi? Pessoal, na verdade, embora, de certa forma, a norma IN5 reflita um pouco, eu vou dizer um pouco mesmo, um pouco da metodologia de trabalho da central, ela não foi pensada em função da central. Né? Acho que a Andréa esteve aqui ontem, né? Não sei se ela teve a oportunidade de falar sobre normas, falou um pouquinho, né? Pois é, a IN, de certa forma, reflete um pouco isso, da questão do estudo técnico preliminar, de algumas coisas que a gente acha muito importantes, mas ela, inclusive, abre uma exceção para a central de compras, que, em determinadas situações, a central de compras nem precisa usar a IN. Então, não é que a IN tenha sido pensada em função da metodologia da central. Né?
Eu acho que ela é um reflexo do que foi percebido, que alguns pontos hoje dos modelos nossos de compras e contratações precisavam ser reforçados, né? E ela é fruto também muito de acordos do TCU, né? O TCU teve uma série de acordos que ele falava de aprimoramentos de compras, e aí ela reflete muito isso. Eu não saberia te dizer se há uma tendência das normas ou dos órgãos se adequarem a essa norma. Eu não sei se dizer se essa tendência já existe. O que eu estou percebendo, pelo menos de algumas aplicações que eu já fiz da norma, é que, infelizmente, em muitos casos, por exemplo, a análise de riscos, eu pego 5 licitações diferentes e a análise de risco é a mesma, né? Já tenho percebido isso, eu já percebi isso quando nós fizemos o levantamento agora, especificamente para comprar material de escritório. A gente vai fazer alguns levantamentos de análise de risco de alguns órgãos que recentemente tinham feito contratação já dentro da IN5, e a gente viu que a análise de risco era uma copia e cola de 5 editais diferentes, né? Então, não sei até que ponto que os órgãos vão conseguir se adequar a essa norma, né? E também, da mesma forma, não quer dizer que ela tenha sido pensada em função da central. Muito pelo contrário. Acho que a central tem a possibilidade, inclusive, de trabalhar na exceção ali. Tá? Então, não sei. O que eu percebo é o seguinte: muito do que está nessa norma veio de acordo do TCU, né? Então, em alguns casos, a gente vai ter que algumas coisas que ali estão, eventualmente, num segundo momento, vão ter que reavaliar. Já tem até um grupo agora, vocês sabem, já existe um conflito de documentos entre a IN4 e a IN5, né? Tem um grupo na semana que vem que vai estar se reunindo justamente para tentar resolver esses conflitos. Mas acho que é uma tentativa de aprimorar, né? Uma tentativa de aprimorar mesmo as compras. O que nós percebemos nesse pouco tempo de experiência da central, de 4 ou 5 anos, é que a fase preliminar da licitação a gente tem se dedicado muito pouco a ela, né? O estudo de mercado a gente tem se dedicado muito pouco. E eu digo que isso acontece principalmente para aqueles objetos que são objetos de apoio, né, que são serviços de apoio. Porque, obviamente, aquilo que é essencial para o órgão, aquilo que é essencial para a instituição, aí, com certeza, a gente tem como gastar mais tempo, e normalmente gasta mais tempo na etapa preliminar. Mas, nos demais, infelizmente, isso não acontece. Então, acho que a norma, de certa forma, tenta trazer um pouco disso, tá? dessa importância. Okay? Não sei se respondi. Tá bom? Mais ou menos, né? Tá bom. Mais alguma, gente? Eu tenho... Ok. Quem? Bom dia. Meu nome é Henrique, eu sou da Universidade Federal. Com relação à compra centralizada, a contratação centralizada para serviço de limpeza que vocês estão trabalhando, em que medida está sendo observado a questão das regionalidades? Não falo nem da questão das barreiras tributárias, porque isso aí tem como resolver. É a questão das particularidades regionais, no que tange, por exemplo, na medição, né? E na diferença, por exemplo, que tem um campus no Agreste, onde você tem um tipo de clima diferente, um tipo de vegetação diferente do que um campus, por exemplo, na região do litoral, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é se essa licitação centralizada vai respeitar também os lotes, dividido por lotes por estados, ou vai ser também gestada nacionalmente, por conta da preocupação que se tem de que o eixo central tende a ser um eixo que aglutine, né? O eixo central aqui do Sudeste e Brasília aglutine um maior número de empresas e que podem ter a possibilidade de deslocamento nacional e o fortalecimento nessa área de terceirização, que é muito perigoso, de empresas muito robustas no mercado. E o mercado local sai prejudicado, né? Inclusive, do ponto de vista legislativo, que as empresas robustas têm muita influência dentro do Congresso, né? E se isso está sendo pensado no estudo técnico. Okay. A minha pergunta vai na mesma linha da dele. Acho que eu poderia emendar, porque ficaria uma resposta só. A realidade, as universidades, né, como você bem falou, que vocês, quando começaram a desenvolver o trabalho, olharam ali para o retângulo de Brasília, né? As universidades têm uma realidade bem diferente do retângulo de Brasília. Então, nós temos características de universidade que estão lá, com campus lá no Chuí, até o Rio Grande do Sul, do Acre até a Paraíba, né? Então, acredito eu que nós somos o braço público que mais atinge a sociedade como um todo, no sentido da distribuição geográfica como nós estamos. Então, como o colega falou, nós temos características bem peculiares. Outra questão é a nossa responsabilização com o desenvolvimento social aonde nós estamos inseridos, né? Nós somos um órgão que gera empregos indiretos,
né, através dos nossos contratos, nós fomentamos a economia local, nós temos uma grande responsabilidade, e é o que é o objetivo das compras públicas, né, que é fomentar o desenvolvimento sustentável nacional e econômico. Então, a nossa preocupação é a mesma do colega em relação a isso. Quando você centraliza um tipo de compra, um tipo de contratação, primeiro que você exclui os pequenos, né? Então, aí a gente já não tem mais aquela fomento da criação de empregos para as pequenas e microempresas, que são uma das maiores geradoras de empregos. Então, aí a nossa responsabilidade social fica onde? É a primeira pergunta. A segunda, a nossa responsabilidade com o desenvolvimento da economia local, que é a segunda pergunta. E a terceira, essas peculiaridades da universidade. Uma coisa, eu participei da capacitação em São Paulo sobre o TaxiGov, e uma coisa que nos preocupou bastante é que, aonde nós estamos inseridos em certas comunidades onde nem o correio presta serviços, porque é considerado área de risco. Então, como que um prestador de serviço como Uber vai fazer o transporte até esse local? Nós temos peculiaridades das nossas atividades fins, onde nós precisamos, por exemplo, coletar amostras de produtos dentro da mata. Então, como que um transporte vai levar a gente até lá se a gente não puder mais ter o transporte próprio? Então, isso são algumas das características das nossas atividades que eu vejo um grande que não foi pensado, né? Foi pensado no mercado, no estudo do mercado, mas não foi estudado o cliente, né? A nossa característica. Ok. Na verdade, quando você me perguntou sobre a questão das compras para limpeza e conservação, é um estudo que a gente está fazendo especificamente para Brasília, tá? Ele não envolve outras regiões, especificamente para Brasília. E justamente por quê? Porque a gente sabe das peculiaridades de cada região, né? Se a gente conseguir resolver ali o problema de Brasília, ali, pelo menos a Esplanada, a gente entende que, assim como aconteceu com o TaxiGov, né, assim como aconteceu com a compra direta de passagens aéreas, assim como eu acho que vai acontecer agora com o material de expediente, a gente começa a dar insumo para que vocês possam pensar em soluções locais que sejam aderentes a isso. Eu vou falar daqui a pouco ali do projeto material de expediente. Eu tenho absoluta certeza que a experiência e aí a gente pode voltar daqui a 3 ou 4 anos, que a experiência que a gente vai ter agora no material de expediente, muito provavelmente vai ser copiada por prefeituras, vai ser copiada por governos estaduais, vai ser copiada por vocês, provavelmente. Por quê? Porque a gente realmente tem a compreensão, primeiro, que a gente não consegue pensar em tudo. É óbvio isso. Né? Tanto é que, por isso que São Paulo e Rio, a gente está pensando em um modelo completamente diferente do TaxiGov. É por isso também que no TaxiGov está, por conta dessa necessidade, por exemplo, de deslocamento para locais de difícil acesso, que o TaxiGov em Brasília é específico para serviço administrativo. Para a atividade fim do órgão, ele continua usando o meio que ele achar mais conveniente. Agora, para uma reunião que ele sai do final da Asa Sul, vai para o início da Asa Norte, não tem mais por que ele usar veículo próprio. Mas, obviamente, para uma reunião que ele tem que fazer lá em Ceilândia, com uma comunidade indígena, seja lá qualquer coisa do tipo, obviamente que ele vai ter com um veículo próprio. Então, quando a gente procura estudar o modelo, a gente, como eu falei, a gente estuda a nossa realidade, estuda a nossa necessidade, estuda como é que ela é atendida. Foi por isso que o primeiro recorte que a gente fez do TaxiGov foi para atividades administrativas DS5 abaixo. Né? No segundo momento, nós percebemos lá em Brasília que havia uma oportunidade política, inclusive, de estender isso para DS6. E foi o que a gente fez no segundo momento. Então, hoje, por exemplo, só tem veículo próprio o ministro e o secretário executivo. Ninguém mais tem veículo próprio, todo mundo anda de táxi. Qualquer secretário anda de táxi ali em Brasília. Por que a gente não fez isso no primeiro momento? Porque a gente viu que não havia condições nem políticas, nem do mercado consolidado de atender esse tipo de demanda. Então, a gente realmente, o modelo que nós pensamos é um modelo que se aplica a determinadas situações e determinadas realidades. Né? Então, eu tenho absoluta certeza que um modelo de limpeza e conservação que nós estamos pensando, ou no modelo de vigilância que nós estamos pensando, eu tenho absoluta certeza que nós vamos desenvolver um modelo muito específico para Brasília, que no segundo momento vai haver uma demanda, como houve uma demanda de São Paulo e Rio, para que a gente pudesse vir para cá, para pensar em algo parecido para o TaxiGov, né? Mas eu tenho absoluta certeza, vocês sabem disso, que tem cidade que não tem nem serviço de táxi. E nós temos unidades, né? E não é só a universidade lá. Nós temos unidades lá que não tem. Então, a gente tem absoluta certeza que o modelo que nós pensamos ele é muito específico e ele é muito detalhado, ele é muito pensado para determinadas situações. Né? Então, nossa preocupação é essa, porque
Primeiro, nós sabemos da questão da necessidade de fomento à economia regional, e etc., né, mas sabemos também que, muitas vezes, a gente tem perdido escala e nós temos pago, muitas vezes, muito mais do que a gente poderia estar pagando, para um determinado serviço de baixa qualidade. Isso é fato. Né? O transporte de servidores mesmo, a gente chegava a fazer a R$ 7,00, R$ 8,00 o quilômetro rodado. Hoje a gente faz a R$ 3,40. Né? E, muitas vezes, você tem um deslocamento da cadeia. Porque as locadoras falaram, não, mas você vai quebrar 20 locadoras aqui em Brasília, que prestam serviço para o governo federal, que nós temos pessoas empregadas aqui trabalhando para o governo, especificamente para o governo federal, motoristas, etc. Em compensação, toda essa corrida foi para táxi, que estava quebrando em Brasília. Então, você tem um deslocamento da cadeia, muitas vezes. Né? E a gente assume isso. Quando a gente apresenta o modelo, a gente fala, olha, o que vai acontecer? Tem 20 locadoras aqui, sendo que 5 delas representam 80% do nosso mercado fornecedor, que vão reclamar, e vão chiar, e que vão ser prejudicados e que vão fechar. Né? Só que, ao mesmo tempo, você tem aí 170 mil corridas que a gente já fez, indo para táxi. Né? Que era um segmento que estava completamente, vocês sabem disso, em Brasília a gente tinha táxi dando desconto de 30%. Né? 40%. Táxi no aeroporto, perguntando, você pediu Uber, quanto que o Uber cobrou? 10, eu faço a 9. Né? Então, tem um deslocamento. Isso a gente também pensa quando apresenta o modelo. Né? Então, por isso que eu falo que essa etapa inicial nossa é não só para olhar a necessidade, mas olhar também o que é que a gente vai afetar no modelo. O modelo de material de expediente vai afetar as papelarias de Brasília. Né? Vai afetar. Mas, quando a gente olha Brasília, né, especificamente, o GDF compra 5 milhões de material de escritório, sem contar material escolar, que ele compra mais 12, se não me engano. O governo federal compra 6, né, de material. Então, a gente já é menor que o GDF. O governo de Brasília, o mercado de papelaria no Brasil movimenta 2,5 bilhões por ano. 1,5 bilhão só de caderno. E a gente está falando de uma compra de 7 milhões. Né? Então, que efeito isso tem nas papelarias de Brasília? Provavelmente vai ter um efeito, né, que hoje são basicamente o nosso fornecedor. Mas o que acontece quando eu compro da papelaria, internalizo e faço toda a gestão? Eu estou pagando 2 vezes o preço que eu pagava antes. Né? Então, chega um determinado momento que a gente fala assim, até que ponto que eu quero efetivamente, a gente quer bancar esse custo. Né? Mas é o que eu disse, não é um projeto, nenhum desses projetos, como eu falei, a gente demora 3 meses estudando a realidade aqui, estudando a realidade do mercado, a proposta que o mercado tem, e fazendo uma proposta. Né? E ela tenta trazer exatamente todos os ganhos e perdas que a gente vai ter. Então, nós já tivemos projetos que a gente falou, olha, se a gente fizer isso aqui, vai fechar esse segmento inteiro de empresas. Então, não vamos mudar o modelo. Okay? Por quê? Porque não havia ganhos significativos a ponto de justificar uma decisão desse tipo. Então, acho que é algo que a gente se preocupa. A gente tem se preocupado também. A centralização de compras públicas é uma realidade no mundo. Né? Eu entendo que o governo federal precisa ter o seu papel de apoio à micro e pequena empresa, né? A gente sabe disso, ao mercado regional, mas não dá para negar que hoje, por exemplo, você fazer 500 compras de computadores por ano, às vezes da mesma empresa, é completamente antiprodutivo para nós. Né? Porque a gente também tem isso. Nós temos uma contratação agora de ativos de rede para o Brasil todo, que tem 5 ou 6 empresas que fornecem no Brasil. Né? Por que eu continuo fazendo de forma descentralizada? Fizemos a licitação agora de telefonia. Né? Vou falar dela daqui a pouquinho. Nós fizemos a contratação de telefonia. Tem 4 fornecedores de telefonia móvel no Brasil. Né? 3 de telefonia fixa. Por que motivo eu tenho que continuar fazendo 500 licitações por ano para contratar os mesmos serviços? Então, acho que a gente tem que olhar, é isso que a gente procura fazer no estudo de cada objeto, entendeu? Para efetivamente não cometer esse erro que vocês falaram, né, de eventualmente estar prejudicando de tal forma o mercado local a ponto de inviabilizar a sua existência, é óbvio. Né? Mas, em alguns casos, a gente toma uma decisão, e aí essa decisão é tomada também, como eu falei, de forma muito consciente. Né? O mercado de locação em Brasília, de veículos, vivia do governo federal. Né? Basicamente, vivia do governo federal. Então, quando a gente implantou o TaxiGov, com certeza houve um reflexo muito importante, houve um problema muito grande para eles. Né? Mas é uma decisão que a gente, em algum momento, tem que tomar. Mas eu concordo com você, é muito importante essa fase de estudo, é muito importante entender essa necessidade do cliente. Né? Aqui, como eu falei, por exemplo, no TaxiGov, é completamente diferente da realidade de Brasília, completamente diferente. Né? Então, é um projeto que, por isso que a gente quer desenvolver um estudo específico para cá. Ok? Beleza? Mais alguma? Mais alguma? Um colega lá de trás.
Wagner, da Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD. Formei lá. Tudo bem, bom dia. Fiz agronomia lá quando era o FMS ainda. Ah, que ótimo, então conhece nosso estado. Legal. Eu queria saber se você tem alguma informação referente à tramitação da... Essa pergunta veio de lá, inclusive, agora. Ah, é? Referente à tramitação da medida provisória 822, que trata da retenção de tributos na compra direta das passagens com o cartão. Se eu não me engano, ela vence dia 1º de julho. Isso. E se ela não se tornar efetiva, como que vai ser? Se a gente vai ter que voltar a utilizar a agência e tudo mais. Eu acho que você deve ter alguma informação a esse respeito aí. Tem. Nós fizemos, essa medida provisória já foi revalidada uma vez, né, porque ela venceu, já foi revalidada. Ela teve uma proposta de 11 emendas. Né, essas 11 emendas foram analisadas pelo relator, que rejeitou todas elas. Inclusive, uma proposta por um senador lá de Brasília, que propôs que simplesmente o artigo que fala da retenção dos tributos caísse, né, então, quer dizer, caía a compra. Mas as 11 emendas, ou 12, se não me engano, foram rejeitadas. Ela já foi votada na Câmara e deve estar sendo votada no Senado essa semana que vem, no máximo. Okay? Parece que é esse o caminho. Se não me engano, a última informação que eu tinha era exatamente essa. Né? Nós estamos acompanhando via nossa assessoria parlamentar, e a expectativa é de que ela seja, na semana que vem, ela já seja assinada, okay? Já seja convertida em lei, na semana que vem ainda. Okay? Então, qual seria o nosso plano? O nosso plano provavelmente seria, nós estamos com uma licitação de agenciamento de viagens, né? Provavelmente a gente abriria novamente para vocês, para que pudessem fazer suas contratações de forma independente, se fosse o caso. Mas a gente não está trabalhando com essa hipótese por causa do andamento mesmo da medida provisória. Ok? Pessoal, nós vamos seguir, então, para que o Volmar termine a... Vou só retomar ali, mas eu acho ótimo a gente poder conversar mais do que até eu falar ali, por isso que eu vou tentar ser o mais rápido possível. Ok? A gente vai abrir espaço depois no final também, né? Ok. Bem, a compra direta de passagens aéreas, acho que alguns já viram, inclusive, essa apresentação. Né? Qual foi a nossa intenção? Foi efetivamente, e aí nós vimos uma situação em que o mercado não agregava praticamente nenhum valor, exceto quando a gente fazia compra, quando nós fazíamos compras de passagens aéreas internacionais, ou naqueles momentos que a gente não podia atender. Né? Nós já temos hoje quase 90% de todos os órgãos do governo federal utilizando esse novo modelo de passagens aéreas. Né? Ele dependeu, aí, como vocês viram, de uma medida provisória, por força da questão da retenção tributária, que o mercado não tinha como atender, não tinha como a gente fazer o pagamento com cartão utilizando, com a retenção, então, por isso que nós tivemos aí que ter uma medida provisória. Que foi o primeiro projeto que nós trabalhamos lá na Central. O agenciamento de viagens, que veio junto com a compra direta, justamente para atender aquelas necessidades dos órgãos que não tinham como utilizar o CDP em um determinado momento, ou naquelas viagens internacionais. Já fizemos 2 licitações, né, com 615 órgãos participantes. O valor estimado e o valor final da contratação foi de uma redução de 28%. Na segunda licitação que nós já fizemos, já estamos fazendo uma terceira, tivemos 185 órgãos participantes. Né, e é um modelo que nós já vemos aí trabalhando com ele há 4 ou 5 anos. Nós temos uma contratação de telefonia móvel e pessoal e SMP para 78 órgãos, isso em 2014, se não me engano, nós estamos 2014, com 78 órgãos participantes, onde nós tivemos uma economia potencial de 34 milhões. De imagens orbitais, né, esse foi um trabalho que nós fizemos aí com 12 ministérios diferentes. Nós tínhamos aí 108 tipos específicos de imagem orbital diferentes. Conseguimos trabalhar na redução das especificações para 8. Fizemos uma licitação aí com 14 órgãos. E a diferença entre o custo que a gente pagava no principal tipo de imagem de satélite que nós utilizávamos antes e o contrato novo que nós fizemos foi de mais de 80%. Entre o preço que nós pagávamos antes e o preço que nós pagamos depois. Por quê? Porque a gente entrou num momento muito específico, muito interessante, que primeiro a gente conseguiu aglutinar a demanda, né, isso foi muito importante, e no segundo momento o mercado estava muito competitivo, com a entrada de empresas da China e etc., e nós conseguimos, então, essa redução aí bastante grande. Uma outra coisa interessante foi que nós percebemos nos nossos estudos que órgãos diferentes muitas vezes pagavam pela mesma imagem. Então, por quê? Porque a regra de licenciamento do mercado era, se eu te fornecer uma imagem, a Universidade Federal da Paraíba contratou uma determinada imagem, né, de uma determinada região, e comprou aquela imagem, licitou e recebeu aquela imagem, ela não pode disponibilizar para outro órgão.
Aí você tinha, às vezes, uma prefeitura, um outro órgão do governo federal, lá na Paraíba, precisando da mesma imagem, tendo que fazer uma outra licitação, comprando a mesma imagem e guardando essa mesma imagem. Então, uma das coisas que a gente identificou e conversou com o mercado, que resistiu muito, falou, olha, a licença é do governo federal. Então, se o governo federal ele pode compartilhar com quem ele quiser, né, inclusive com estados e municípios. Houve uma resistência muito grande do mercado, mandado de segurança, etc., mas a gente conseguimos aí superar. A venda de folha do governo federal, né, as universidades já faziam isso, né, várias universidades já vendiam a folha dos seus servidores, o governo federal não tinha vendido a folha, né, a gente, quando nós pegamos esse projeto, já faz aí aproximadamente 2 anos, foi em 2016, já faz mais de 2 anos, em 2016, o governo federal não vendia a folha, e aí foi quando a gente olhou exatamente aquilo que a colega falou, né. Quando a gente olhar a experiência de estados e municípios escolhiam um banco, né, como as universidades fazem, muitas vezes, escolhem um banco para vender a folha dos seus servidores. E aí, quando a gente foi identificar, a gente falou, olha, nós temos servidores em locais de difícil acesso que nem banco tem. Né? Como é que nós fazemos para vender a folha do governo federal, quando a gente, inclusive, estava falando de aposentados? Foi aí que nós vimos que seria uma séria restrição você fazer uma licitação para escolher um único banco. E aí a nossa opção foi credenciar. Né? Credenciamos aí 11 bancos. Então, o servidor tem a possibilidade hoje, não resolver o problema do servidor que eventualmente está numa localidade que não tem banco, mas ele, pelo menos, pode escolher um banco mais próximo da sua localidade. Né? Isso já rendeu para nós 2,77 bilhões, né? Que é o valor que a gente definiu aí. A gente definiu que o valor do salário do servidor, o banco tem que pagar para o governo federal 1,05% do salário. Né? Então, de todo o salário, a hora que fecha a folha de cada órgão, né, com aquele banco, fecha a folha com aquele banco, ele tem 5 dias para fazer um recolhimento para a gente no valor de 1,05% de tudo que foi creditado na conta do servidor e dos pensionistas. Né? Era um dinheiro que a gente nunca nem tinha esperado receber. E acho que eu sou cedido da Caixa Econômica, acho que eu vou ter dificuldade de voltar para lá. Opa, voltei demais. O Taxigov foi o que a gente falou, né? Nós tínhamos aí um problema muito grande com o transporte de servidores, vocês sabem disso, né? Que a gente tem aí, em alguns momentos, faltam veículos, em outros momentos sobram veículos. Né? Nós tínhamos um custo por quilômetro rodado altíssimo, de em alguns lugares até de 7, quase R$8. Né? E nós conseguimos aí, de certa forma, a gente tinha um modelo anterior de mais de 40 anos do governo usando frota própria, mais de 15 anos usando locação, e hoje nós temos mais de 25 mil pessoas cadastradas, 25 unidades em Brasília operando, né? 29, na verdade, porque nós temos aí ENAP, ICMBio, está errado o SUSP ali, e IBRAM, acho que é a SUSEP e IBRAM, 9.500 usuários, já rodamos mais de 1,16 milhões de quilômetros. Né? E hoje, no Taxigov, a gente tem um mapa de informações que você consegue, inclusive com um mapa de calor, que você consegue identificar cada corrida de cada região de onde está indo. Nós temos aí um mapa hoje, que eu entro agora, por exemplo, consigo verificar que teve uma corrida da 105 Norte para 108 Sul, e eu clicando nela, eu consigo ver quem foi o servidor, que hora ele saiu, qual foi o valor, para todas as corridas que nós já fizemos, para mais de 157 mil corridas. Né? O tempo médio de atendimento hoje para chegar o veículo para o servidor é menos de 8 minutos. Nossa redução de custos, considerando o modelo anterior, e nós fizemos exatamente o cálculo, quanto é que o Ministério A tinha de contratos, quanto é que ele roda hoje com o Taxigov, quanto que ele tem gasto, ela já chega em 6 milhões. Né? A avaliação do serviço pelo servidor, que é feita a cada corrida, obrigatoriamente, é R$ 4,97. Okay? E nós já estamos ainda agora, temos uma licitação agora dia 21, se não me engano, dia 21, do Taxigov 2.0, em que a gente vai abrir um pouquinho mais o mercado, possibilitando que Uber, Cabify e essas outras empresas possam participar, além de locadoras. Eu aperto aqui, ele vai para o outro lado. Só para ilustrar um exemplo, né, o contrato de locação mais barato que a gente tinha na Esplanada era o do Ministério do Planejamento, porque nós tínhamos contratado uma cooperativa, né, era o contrato mais barato, e um deslocamento que a gente fazia do Ministério do Planejamento até lá na Secretaria de Orçamento Federal, que fica no final da Asa Norte, com o nosso veículo, que dava 7,6 km para ir e 10,2 para voltar, custava 25 para ir, 33 para voltar, o veículo voltava vazio, vocês sabem disso, quando a gente vai para uma reunião, o veículo vai, deixa a gente e volta para a base. Aí, quando a gente precisa do veículo, ele vai lá, busca a gente e volta para a base. Vai vazio e volta com a gente. A gente gastava R$ 59,21, hoje a gente paga R$ 24,00 numa corrida para a SOF. E é exatamente, tem situações em que o Taxigov é utilizado, tem situações em que o Taxigov não é utilizado. Então, vários órgãos ainda têm os seus veículos, porque, por exemplo, tem necessidade de deslocamento para a Ceilândia, para a Unai, para outras regiões que não são atendidas por táxi.
Telefonia. Essa é uma licitação que nós terminamos anteontem. Fizemos a contratação de serviço de telefonia para todo o Brasil. E a principal inovação está ali no item 1, em que a gente colocou no único contrato de fixo imóvel no Ceará, no Distrito Federal, no Pará, na Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, que é onde que concentra 67% da demanda, mas é onde o mercado conseguia fazer isso, a gente unificou a contratação de fixo imóvel. Então, a ligação para esses órgãos que aderiram a essa ata, que participaram dessa licitação, quando você ligar do seu fixo para o seu móvel em São Paulo, você não vai pagar nada. Então, por quê? Porque a gente já tinha percebido que isso era algo que a gente já tinha em casa. Você já deve ter pacote da TIM, TIM fixo e TIM móvel. Você liga para os seus TIM e não paga nada. Por que o governo federal ligava do órgão A para o órgão B e pagava? Por que eu tinha um contrato com a Claro e um com a Brasil Telecom, ou com a TIM, sei lá, e quando eu ligava do fixo para o móvel, eu pagava? Então, nessas regiões, a gente percebeu que havia competitividade, pelo menos 3 empresas que poderiam fazer consórcio ou qualquer coisa do tipo, para fornecer fixo imóvel junto. Tem várias universidades nessa ata, acho que talvez vocês saibam que se participaram ou não. Os demais lotes, que são um total de 6, não foram 7 ao todo, os órgãos vão fazer a contratação separada. São 367 UASG que participaram. O nosso valor global estimado, com base no menor contrato, e aí a gente pegou cada serviço, cada contrato que a gente identificou na administração, por exemplo, de contratação de minutos de telefonia móvel, nós pegamos o menor valor e foi o valor que a gente foi para a licitação, que daria 287 mil. Saiu por 78 milhões de reais. Então, hoje, a nossa estimativa é de economia de 97 milhões, considerando o valor dos contratos que nós temos hoje. O lote 1... A gente deve assinar o contrato na semana que vem, com a consórcio Vivo e Telemar, que foi uma que ganhou, e com a Claro. A gente deve abrir na semana que vem e está aberto a adesão. Se não me engano, de até 200% da ata. Okay? O lote 1, então, 48 milhões, e o lote 2, 20 milhões, uma economia de 97, como eu falei, comparada com o valor que a gente tinha dos mesmos serviços nos outros contratos. Hã? Ninguém sabia? Tem certeza? Alguém participou disso? Olha lá, o colega lá participou, 2 lá. Quem participou? Eu tenho a lista lá das UASG, depois a gente pode até olhar. Ok? O Taxigov 2.0, que foi o que a gente já falou, o estudo de Rio e São Paulo, que nós paramos aí alguns dias, porque nós estávamos fazendo o de São Paulo e Rio. O de material de expediente, nós fizemos, a licitação aconteceu agora cedo, terminou há mais ou menos 40 minutos, 1 hora, a licitação foi concluída. E aí eu vou falar um pouquinho mais extensamente dele, porque o que é o nosso modelo aí, O que a gente fez foi a contratação de um fornecedor que nos deu uma loja virtual para fornecimento de material de escritório just in time. Então, o que é que a gente licitou? Participaram 4 empresas agora dessa licitação, e o que é que a gente licitou? A empresa vai me dar uma prateleira virtual de materiais de escritório. Então, eu vou entrar num site, vai ter lá lápis, caneta, borracha. Quem já entrou no site da Calunga, por exemplo? Você vai entrar lá, tem lápis, borracha, caneta, com os preços previamente acordados com a administração. Eu vou falar daqui a pouquinho como é que é esse preço. Cada órgão faz o seu pedido, no nível, por exemplo, lá em Brasília, de secretaria, e a empresa, você tem 10 dias para fazer o pedido, a empresa tem 10 dias para separar e 10 dias para entregar. Qual que é a ideia? Zerar o nosso estoque de material. Zerar o nosso estoque de material. Então, o que acontece? Eu tenho um contrato com um almoxarifado virtual. Então, o que acontece? Nós gastamos em Brasília 6,7 milhões de material de escritório por ano. O que a gente fez? A gente licitou uma empresa que vai nos fornecer material de escritório no valor de 6,7 milhões. Quantas canetas? Não sei. Quantos lápis? Não sei. Quantas borrachas? Não sei. Ela vai ter que fornecer na loja, um órgão vai entrar e vai pedir 100 canetas, o outro vai pedir 200 canetas, o outro vai pedir 500 canetas, ela vai separar, colocar nas caixinhas e entregar em cada órgão. E, no nosso caso, lá, cada secretaria que a gente definiu, porque a gente precisa ter um ticket mínimo de R$200. Igualzinho do ICMBio. Igualzinho que o Marcelo fez lá no ICMBio. Igualzinho, assim, a gente fez algumas modificações, até conversando muito lá com o Marcelo, bem parecido com o ICMBio. O do ICMBio é um pouco mais abrangente, porque ele põe EPI, material de limpeza, copa e cozinha. Não, nós colocamos especificamente material de escritório, esse orçamento de 6,7. E como é que nós vamos definir o preço? Esse é um ponto importante. Porque a gente está acostumado a licitar a caneta, definir qual que é o preço da caneta. Como é que eu defino o preço da caneta?
Eu vou lá no Comprasnet, identifico qual que é o preço médio que eu posso pagar por aquela caneta, usa média, usa mediana, se eu não achar, vou para o mercado, usa o que está lá na IN, né? E defino o preço da caneta. Okay? É assim que eu vou para uma licitação. Como é que vai ser agora? Agora, a gente vai sentar com o fornecedor e falar, eu quero caneta. E o preço que eu pago no Comprasnet é R$1. Você me falou que fornece com desconto de 10%, então eu vou te pagar 90%. É isso. O que a gente fez foi inverter o momento em que eu defino o preço, com logística junto. E a gente conseguiu um desconto de 8% hoje no valor do Comprasnet, com a entrega na unidade. Né? Por que a gente consegue isso? Né? Por que a gente consegue isso? Hoje, de quem que a gente compra hoje? De pequenas papelarias. Basicamente, a gente compra de pequenas papelarias. E quando você compra de pequena papelaria, ela comprou o fabricante e vendeu para um grande atacadista, que vendeu para o distribuidor, que vendeu para a papelaria e que, consequentemente, agregou todos os seus custos logísticos, todos os seus custos de armazenagem, todos os seus custos de separação, todos os seus custos de distribuição e seu lucro. Né? Então, o que a gente propôs? Se eu conseguir, a gente fez uma licitação que o desconto podia ser 0, né? Felizmente a gente chegou em 8%. O que é que nós pensamos? Que o preço que eu pago hoje da caneta do Comprasnet é muito maior do que o preço que o distribuidor, por exemplo, pode me fazer. Né? Foi o mesmo raciocínio que o ICMBio fez. Né? O ICMBio fez o entendimento de que, olha, uma caneta que chega para nós a 1 é porque ela custou 50 lá para o distribuidor. Consequentemente, o distribuidor vai me dar um desconto nessa margem que ele tem, de 50 centavos. O que a gente fez foi exatamente a mesma coisa. Né? Então, porque o nosso raciocínio foi de que hoje o preço que a gente paga, ele carrega todos os custos da cadeia. Né? E, consequentemente, agora, quando a gente está comprando lá no final da cadeia de fornecimento, lá no início da cadeia de fornecimento, o vendedor pode absorver uma parte desses custos e transformar isso em desconto. Né? É um modelo que nós fizemos especificamente para Brasília, né? A ata está aberta mais especificamente lá para Brasília. A licitação foi realizada hoje, né? Agora de manhã foi o pregão, às 9h30 da manhã. A gente esperava um desconto só de 1%, porque o ICMBio mesmo tem um desconto, se não me engano, de 0,5%, de 1%. A gente esperava um desconto bastante baixo e chegou a 8%. Né? Se não me engano, entraram Reval, Calunga, Staples e a outra, Gimba, se não me engano. Foram as 4 empresas que entraram. Okay? Mas essa informação eu não tenho certeza ainda. Os outros estudos que nós estamos fazendo, então, é de equipamentos e serviços de tecnologia, segurança de rede, software e aplicativos. Né? Tem uma licitação aí bastante grande que está sendo feita lá em conjunto com o pessoal da UNB, de compra de equipamentos de segurança. E serviços de gestão predial, nós estamos estudando limpeza e conservação, portaria, vigilância e brigadista. Na verdade, limpeza e conservação, a gente está fazendo um levantamento agora de informações dos nossos contratos. Portaria e vigilância, a gente deve apresentar uma proposta de estratégia de como contratar portaria e vigilância daqui a aproximadamente uns 30 dias. Tá? O que mais? Deixa eu ver o que mais aqui. Bem, a central de compras é só um reconhecimento aí dos nossos esforços aí de compras centralizadas, foi premiada no 20º concurso de inovação, recebemos um prêmio CONIP de excelência em 2015 com a compra direta, e fomos premiados no 3º de concurso de boas práticas da CGU, por causa da transparência que a gente teve aí agora com a compra direta de passagens, né, onde a gente sabe, tem todas as informações aí sobre todas as viagens. Basicamente é isso. Mas aí eu queria só, antes de abrir para perguntas, falar, alguns colegas aqui já falaram, né? Eu acho que comprar centralizadamente para vocês, ou pelo menos agrupar as compras de bens e serviços que sejam de uso comum entre as diversas universidades, é muito importante. Eu creio que vocês têm a oportunidade de ganhar escala, de ganhar expertise em algumas compras e contratações, mas é muito importante o que a colega ali falou, não sei de onde ela é, acho que é daqui de São Paulo. Isso. É muito importante vocês lembrarem do que ela disse, que você fazer uma compra nacional, uma compra centralizada, você efetivamente vai ter que se preocupar com uma série de situações que, muitas vezes, na sua compra própria, você não se preocuparia, porque você tem especificidades, você tem as necessidades regionais, que são muito diferentes. Mas é alguma coisa que, muitas vezes, a gente tem que enfrentar, né? Porque, muitas vezes, é uma verdade, com certeza é, e outras verdades, em outros momentos, não é. Por exemplo, vocês sabem quantos materiais diferentes de escritório a gente compra na Esplanada? 1.400 itens diferentes. Só. 1.400, eu acho muito. 1.400 itens diferentes a gente identificou de compra. Né? Então, é a caneta preta, a caneta azul, a caneta vermelha, a caneta e etc., e por aí vai. Né? Então, 1.400 itens. O TCU, hoje, trabalha com 56 itens. O TCU só compra 56 itens de material. Ah, eu queria caneta verde. Vai ter que comprar.
né? Não tem. Então, o que a gente identificou? A gente identificou que, obviamente, nós temos um problema de especificidade que nem sempre é um problema, efetivamente, né? Você tem órgãos, por exemplo, que compram 16 tipos de post-it diferentes, né? E assim, será que a administração precisa de 16 tipos de post-it? Se precisar, acho que todo mundo tem que usar 16 tipos de post-it diferentes, né? Agora, será que tem essa necessidade? Você tem basicamente 2 tamanhos de post-it, né? 2 ou 3 ou 4 cores, né? Então, em alguns momentos, você vai ter que enfrentar isso mesmo. Então, a gente está saindo com uma lista agora de materiais, de 50 materiais apenas, né? Que, gradativamente, a gente vai crescer de acordo com a necessidade, né? Mas eu, por exemplo, não vejo cabimento para a gente ter capa de processo diferente para cada ministério, né? A gente tem capa de processo diferente para cada ministério, tem capa diferente de processo, para quem ainda não usa o SEI, né? Específica para o projeto, né? Então, a gente identificou que tem o projeto tal que fez uma licitação para comprar capa de processo, né? O governo federal precisa disso, né? Então, alguns questionamentos que a gente faz e que a gente só consegue identificar realmente quando vai estudar. Mas eu acho que compras centralizadas não é fácil, gente. Não é fácil porque você tem que se preocupar com uma série de questões que, normalmente, você, na sua licitação, naturalmente já estariam resolvidas, né? No agenciamento de viagem, a gente teve a felicidade de contratar uma pequena empresa, né? Uma pequena empresa. Mas, muitas vezes, isso não vai acontecer. Agora, por exemplo, no material de expediente, a gente já sabe que não ia contratar uma micro e pequena empresa, que ia ter esse problema, né? Essa foi uma justificativa que a gente teve que apresentar. Isso, numa compra centralizada, acontece. Numa compra regional, não seria uma preocupação para vocês, né? Então, acho que, agora, as compras centralizadas trazem alguns ganhos, especificamente de padronização, de ganho de escala, né? De você poder ter tempo de estudar um pouquinho mais e adotar novos modelos, ao invés de ficar repetindo os que você já vinha fazendo, que acho que a gente não pode desprezar. Mas pensa em pequeno. Não pensa no Brasil, como a colega disse ali, não adianta você tentar achar que vai resolver o problema de todas as universidades, vai resolver o problema de todo o Brasil. Pensa pequeno, né? A gente está com um projeto de portaria e vigilância mesmo, a gente está com um projeto lá com o pessoal do Juliato e tudo mais, de trabalhar portaria e vigilância, Esplanada e Minas Gerais. Depois que a gente fizer uma experiência em Minas Gerais, com as universidades lá em Minas Gerais, e ver que é algo interessante, portaria e vigilância, dá para expandir para os demais, né? Mas portaria e vigilância é um caso... Quem aqui já fez análise de risco para portaria e vigilância? Quem já fez análise de risco? Por favor, se alguém fez, a gente quer conhecer. Porque é uma coisa que o governo federal não faz. O governo federal não faz análise de risco. E aí, o que a gente vê é o que eu falei, né? No MEC tem catraca, tem equipamento de raio-x, tem um portal lá de detetor de metais. No Ministério do Planejamento não tem nada disso. Na Fazenda também não. Por que lá tem e lá no nosso não tem? Porque a gente não faz mapa de riscos, né? Um dos motivos é que a gente não faz mapa de riscos. Assim, o que é que define que vai ter 10 vigilantes ou 20 vigilantes? É a nossa experiência, a nossa expertise, mas hoje tem empresas que fazem mapa de análise de risco. Olha, para você manter a segurança nesse prédio, você põe um equipamento de CFTV aqui, outra coisa aqui, outra aqui, e só precisa de 2 vigilantes. Lá no Ministério do Planejamento, nós temos, e vou falar de casa, porque é melhor, né? Nós temos 8 vigilantes durante o dia e 8 à noite. Faz lógica isso? Né? Obviamente que não, né? Não faz lógica nenhuma. O fluxo é completamente diferente, a necessidade de segurança é completamente diferente, né? Então, é algo que a gente, assim, gradativamente, a gente vai tentando incorporar para a administração, que é essa questão do mapa de riscos, né? E aí nós descobrimos um colega lá da Universidade Federal da Paraíba, agora não vou lembrar o nome dele, não sei se ele está aqui, que já faz mapa de riscos, tem feito mapa de risco lá na Universidade Federal da Paraíba, não, de Pernambuco, que tem feito mapa de risco e vai vir trabalhar com a gente. O Armando, exatamente, o Armando. O Armando, a gente conversou com ele semana passada, vai trabalhar com a gente aí para tentar fazer um mapa de riscos para a Esplanada, que não tem. A Esplanada não tem mapa de risco. Está licitando lá, né? É isso. Ok, gente? Basicamente é isso. Estamos à disposição aí para qualquer pergunta e também para depois, nosso e-mail, material, seja o que for preciso, a colega lá do fundo. Acho que a gente tem 15, 20 minutos ainda, né? Em torno de... Primeiro, vamos agradecer a tua palestra, a tua exposição, um tema bastante importante. Nós temos em torno de meia hora para perguntas, acho que tem umas 15 para uma, né, Tânia? Acho que vai tranquilo. Então, hoje poderia já iniciar as inscrições. Quem tem perguntas a fazer, o microfone vai ser disponibilizado lá. Bom dia, né? Parabéns também pela apresentação. Meu nome é Roberta, eu represento a Universidade Federal do Rio Grande, no interior do Rio Grande do Sul, né? No extremo sul. O meu questionamento, as nossas dúvidas, elas também pegam o link da colega
nas questões regionais, né, na compra centralizada. Então, a nossa grande preocupação, muitas vezes, é referente a materiais dos nossos laboratórios de ensino e pesquisa, que envolve reagentes, vidraria, e a área hospitalar, né? Os hospitais, onde eles têm produtos específicos, de acordo também com a sazonalidade, da região, né? E muitas vezes, vou dar um exemplo, de repente, de uma agulha ou de um catéter que nós utilizamos na região sul, que pode até ser, de repente, para quem é leigo, dizer que um catéter ele é igual, mas ele não é igual, né? O que nós usamos, às vezes, lá no Rio Grande do Sul, que adequa melhor a todas as nossas realidades, as nossas especialidades, né, médicas, não é a mesma lá de Minas Gerais, Belo Horizonte. E hoje está sendo muito centralizada também, já está sendo feitas essas compras centralizadas para os hospitais universitários. E a gente tem uma grande dificuldade também de entrega, porque o fornecedor ele concorre lá, ele participa, e aí ele pensa só que ele vai entregar para Brasília. Sim. Mas ele esquece de todos os demais que estão participando daquela licitação. E aí eles não querem entregar lá no Rio Grande do Sul, né? Ou não querem entregar em Recife. Então, a gente desabastece muitas vezes, aí a gente tem uma licitação pronta, feita, listada, e a gente tem que partir lá para a dispensa para não desabastecer a nossa unidade. E isso nos causa bastante transtorno. Como é que o Ministério vê isso? Não, é exatamente o que eu falei. Isso realmente é o grande problema, né? Eu não diria que é o grande problema, é um grande ponto de atenção quando você vai fazer uma compra centralizada, né? E aí, quando você está falando, por exemplo, de material hospitalar, etc., eu acho que, quando a gente, pelo menos lá no projeto de material de escritório que nós fizemos, havia a possibilidade de ampliar isso, né? Como fez, por exemplo, o ICMBio, que incluiu material de escritório, equipamento de proteção individual, produtos para limpeza, para copa e etc., né? E aí o que nós percebemos foi, olha, existe uma especificidade que a gente não vai conseguir atender, né? Então, acho que isso é fundamental, entender, por isso que, como eu falei, a gente passa ali 3 meses tentando identificar o que a gente compra e por que compra, né? E, no segundo momento, falei, a gente guarda e vai para o mercado para entender como é que o mercado pode nos atender. Então, consequentemente, tenho certeza que, se a gente fosse fazer um estudo, ia identificar, mas por que você compra esse catéter e não aceita o outro, né? Então, acho que essa fase de levantar a sua necessidade na compra centralizada é fundamental. É fundamental. É fundamental por quê? Porque existem as necessidades que efetivamente são específicas e que você não pode atender, e existem aquelas que muitas vezes são porque, seja assim, ou porque não era a prática que já era feita, ou qualquer coisa do tipo. Então, entender o que você compra e por que você compra é fundamental para você fazer compra centralizada, né? E outra, saber entender o que é que o mercado está te oferecendo e o que você precisa fazer para efetivamente poder contratar aquilo atendendo essa especificidade é um outro ponto interessante. Então, por exemplo, no projeto de material de escritório, nós identificamos o seguinte, que, olha, é preciso que você tenha pelo menos um ticket mínimo de R$200, porque senão o fornecedor não consegue ter um preço competitivo para entregar R$10 de caneta, né? Então, a gente teve que, obviamente, vão ter que nos readequar para os nossos pedidos. Isso vai fazer, por exemplo, que algumas unidades que são muito pequenas tem que fazer não pedido para 1 mês, para 2 meses, para poder atingir o ticket médio, né? Mas aí a questão é o que a gente está falando. A gente só consegue identificar isso depois que você olhar muito fortemente, e é por isso que eu falei, a gente gasta praticamente 3, 4 meses só olhando como é que a gente compra e por que a gente compra, né? Então, no projeto de material de expediente, por exemplo, nós conversamos com todos os órgãos explanados, por que você compra esse item aqui? Eu não sei, está no catálogo aí já faz um monte de tempo, né? Então, aí você vai. A gente tem clipes inox e clipe galvanizado. Qual é melhor? Parece que o inox é melhor do que o galvanizado. Por que a gente compra galvanizado? Porque parece que é mais barato, né? Então, você às vezes encontra explicações. Você não encontra explicação nenhuma. Por que a gente compra o inox? Não sei. Por que não compra o galvanizado? Tem, né? Então, é muito importante essa fase inicial para você poder identificar, porque senão você vai fazer uma centralização, que é o que a gente viu, por exemplo, quando fomos ver a experiência lá na Dinamarca. Você vai fazer uma compra, e lá como a adesão é quase que voluntária, né? Não, voluntária não, né? Ela é obrigatória. Você vai fazer uma compra centralizada que não tem atratividade nenhuma, né? Que você não consegue aplicar ela efetivamente. Então, é como se eu quisesse fazer uma licitação de taxigov para o Brasil inteiro.
loucura, né? Porque não é algo que não é aplicável. Já, por exemplo, o agenciamento de viagem, a gente entendeu que a necessidade que todo mundo tem de viagem é muito parecida. Sim. E olha que a gente encontrou especificidade. Nós encontramos, no Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, uma mesma universidade que tinha 3 contratos de agenciamento. Né? Em alguns deles tinha atendimento em loco, o outro não tinha. Em alguns deles tinha assessoria para passaporte, na outra não tinha. Né? Então, a gente foi entender por quê. Né? Mas é algo que a gente entendeu que dá para padronizar, né? No mínimo de padronização. Até o que eu quero referir é esses casos de alguns objetos mais específicos, como a área da saúde. De repente, não seria mais interessante fazer essa compra regionalizada, ao invés de ser nacional? Uma coisa importante momento, é que, né? dificilmente, por exemplo, nós vamos fazer no Ministério do Planejamento uma compra de uma atividade finalística. Né? Foi exatamente o que eu falei aqui no início. Mas eu imagino que é algo que vocês podem pensar. Né? Mas aí, identificar, que é naquela terceira etapa lá que a gente fala da proposta de estratégia, identificar, por exemplo, por que nós identificamos 7 lotes na licitação de telefonia? Primeiro, porque a gente identificou que, pelo menos 6 ou 7 estados, você tinha pelo menos 3 empresas que poderiam, em conjunto, fornecer o serviço de telefonia móvel e fixa. Nos outros estados, não. E aí, como é que a gente formatou esses lotes? A partir desse estudo, nós tentamos identificar aonde, pelo menos em cada estado, eu teria 3 empresas concorrendo entre si. Então, aí eu fiz lotes onde 3 empresas concorriam entre si, outro lote onde 3 empresas concorriam entre si, para formatar os 6 ou 7 lotes. Exatamente isso acontece depois que você entende a sua necessidade, depois que você olha o mercado, e aí você vem para a estratégia. Então, é o que você falou. É melhor ser regional, é melhor ser nacional? Não sei. De repente, para um item muito padronizado, vou chutar aqui, tá? Mas é chute, luva, né? Pode ser nacional, ser melhor, né? Mas, de repente, pode ser que seja regional. Então, acho que isso vai variar para cada objeto, para cada família de compra. Sim. Okay. E nessas questões, por exemplo, de penalidade, como já houve em pregões que nós entramos como carona centralizadas, né? Que eles, no caso, não nos entregaram. Né? Qual é a orientação que a gente teve do órgão? Tá? No nosso caso, é a Empresa Nacional Brasileira, que gerencia hoje o nosso hospital, né? Não como gestão plena, mas já está gerenciando. Então, eles fizeram uma compra centralizada de determinados produtos lá hospitalares, de insumos hospitalares, e uma empresa não nos entregou um equipo. Tá? Só que ela continuava entregando para os demais. Na hora de nós penalizarmos, a gente não compromete esse contrato? Compromete. Para os demais? Compromete. E aí a gente acaba prejudicando os demais colegas que estão recebendo o produto. E isso é preocupante. Com certeza. Compromete. É o caso do agenciamento hoje. Né? Se, eventualmente, alguém, por exemplo, não estiver sendo atendida por uma das duas empresas, muito provavelmente pode contratar. Principalmente, isso é uma grande preocupação na contratação de empresa de higienização, por exemplo. Ela dá um problema para nós e a gente acaba parando vários outros locais, né? Então, isso é muito preocupante. Não, realmente. É uma outra preocupação das compras centralizadas, exatamente isso. Né? Mesmo que você faça contratos específicos, e pior ainda, quando você faz um único contrato. Né? O risco que você corre é muito maior. Então, é por isso que, como eu disse, é muito importante fazer essa análise antes, fazer uma análise de riscos, uma análise de risco de verdade mesmo, né? Fazer uma análise de risco para você efetivamente evidenciar tudo isso. Okay? Mais alguém inscrito? Mais alguma, gente? Ó, por favor. Colega bem no meio aqui, né? Por favor, só fique em pé para que todos possam te identificar. Cleiton, Universidade Federal de Uberlândia. Falar até uma utopia, né, que eu acho engraçado. Eu vou fazer uma compra na minha casa, eu pego o computador, abro várias janelas e ponho americanas.com, valor está lá, R$1.000, frete, 200. Casas Bahia, 1.100, frete, R$10. E aí a gente vai colocando. E aí eu sempre brinco com a minha equipe e falo assim, não, meu sonho é entrar num site, porque o leilão, ele é para fazer a compra do menor valor. Mas se ele não for disputado, não vai ser menor valor. Então, às vezes, naquele dia, tem outra licitação que vai comprar um lote de 100 mil. Aquele que tem melhor condição, ele não vai preocupar comigo que eu quero comprar 100. Então, às vezes, eu pago mais caro do que o outro.
Então, de períodos. Aí eu fico pensando, vocês não pensam em um dia fazer tipo, um grande credenciamento, onde a unidade colocaria lá, fala assim, olha, Federal de Berlândia quer 1000 computadores, aí calcula lá o frete, isso ficava lá disposto lá, a melhor proposta vinha e a gente ia ser atendido para vários itens, porque aí eu compro computador, IFTM compra computador, INSS compra computador, o mesmo computador ele é vendido na mesma semana por 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, porque não houve disputa. Então, eu acho que não foi o melhor preço. O melhor preço foi daquele quando ocorreu disputa. Sim. Na verdade, eu acho que o pregão resolve uma parte disso. Quando, por exemplo, nós fizemos o pregão para aquisição de computadores, já vai fazer mais ou menos uns 3 anos, né, em que houve essa possibilidade. A gente abriu a possibilidade de adesão e etc., em que a gente definiu lá 4 ou 5 equipamentos, agora não me recordo, 4 ou 5 equipamentos, e o preço. Né? E aí, cada um que, eventualmente, já tivesse entrado como partícipe ou que entrasse depois como aderente, poderia usufruir daquele preço. Né? Mas o que você está falando é um pouquinho mais. Né? E não é utopia, pelo menos fora do Brasil. Né? No Chile, eles têm lá a Chile Compras, que é a central de compras do Chile, eles têm a Chile Compras, que faz exatamente isso. Naquilo que lá para eles é um pouquinho mais, se não me engano, é $5.000, se não me engano, acho que é $5.000, aquilo que é até $5.000, o governo criou um marketplace virtual. Ele criou um busca-pé do governo, vamos dizer assim. Né? Então, o que a empresa fala? Ela chega e fala, eu sou fornecedor de equipamentos de informática, né? Está aqui, faz uma integração de tecnologias entre si, né, de site a site, e um comprador do Chile, que vai fazer uma compra de até R$20.000, ele entra no site do Chile Compras e fala, eu vou comprar mouse. Ele faz uma cotação entre todas aquelas empresas que estão associadas. É como se o Buscapé estivesse indo lá. É o Buscapé, vamos dizer assim, do governo, sem querer fazer propaganda. Aí, né? E aí ele vê aquilo, e aquele processo já é montado dentro do sistema. Então, ele já escolhe, o sistema já registra. Como acontece com passagem aérea? Você escolhe a passagem, fica lá registrado todos os preços que você tinha, qual você escolheu. Se você, eventualmente, escolheu um pouco mais caro, você justifica. Eles fazem tudo isso dentro do sistema. Né? É uma ideia, né? Eu vi isso lá no Chile, achei muito interessante. Né? A gente tem conversado dentro do Ministério do Planejamento de fazer algo parecido. Algumas pessoas entendem que a 8666 veda isso, para mim não. Né? Para mim, você está fazendo uma disputa em tempo real, né? Com todos os licitantes, dentro de um convite, da modalidade de convite, vamos dizer assim, dentro do convite, dentro de determinado valor, e abrindo para todos os interessados que já se cadastraram previamente. Para mim, não fere em nada a legislação. Né? Então, é o que a gente, é um modelo que eu vi também, é um sonho meu. Eu sonho assim, poxa, mas a gente tem que comprar, vou comprar um computador às vezes, ou 10, ou sei lá, dentro de um determinado valor, eu tenho que fazer todo aquele processo de cotação. Por que eu não entro no site e vejo isso? Né? Então, o fornecedor previamente se cadastra seus itens, cataloga seus itens ali, e eu faço a minha compra exatamente como você falou. Né? Mas não é um sonho. Né? Eu acho que já é realidade, dá para a gente, de repente, chegar lá e fazer algo parecido. Mas, infelizmente, não tem nenhum projeto em andamento nesse momento para fazer tal coisa. Tá? É um projeto muito difícil para implementar nesse momento. Né? Talvez, a partir do ano que vem, a gente tenha mais condições, aí, porque o momento, toda vez que vocês sabem disso, toda vez que a gente está chegando perto do fim do governo, se aprovar projetos de mais longa duração é um pouco mais complicado, embora a gente tenha conseguido, com certeza, fazer alguns. Mais alguém? Então, eu... De novo? Vou ficar em pé, já que a gente está pedindo para os outros ficarem também. A minha questão é várias inovações. Essa ideia dele aí é uma coisa que eu penso fantástico. Sempre, mas às vezes a gente tem dificuldade de entender como que a gente pode fazer isso com a legislação que a gente tem. Você disse que entende que a 866 permite. Não sei, precisa refletir. Agora, minha questão é um pouco além. Você falou, vamos lá no TCU, que não significa que depois não venha a ter problema. Então, inclusive, o próprio Taxigov teve problema com o TCU, né? Sim, sim. Então, como é que os órgãos de controle estão encarando isso? Uhum. E como que está o processo? A gente sabe que tem, o Jacobin, inclusive, esteve aqui falando sobre a nova lei de licitações e etc. E ela, apesar de ter várias coisas diferentes, não vou falar inovadoras, vou falar diferentes, ela não chega a contemplar esse tipo de inovações. Ou seja, é uma perda de tempo, que a gente vai partir para uma legislação que está muito atrás do que a gente já está enxergando de possibilidade. Né? Então, como que esse trabalho está sendo desenvolvido junto ao desenvolvimento de legislação e junto aos órgãos de controle?
assim, a questão da segurança jurídica mesmo, para a gente trabalhar, por exemplo, essa questão da material de expediente. Se já tem algum posicionamento, alguma pergunta do TCU a respeito disso. Tá, uma discussão que está tendo sido muito frequente, nós temos participado, por exemplo, dos fóruns que a CGU e o TCU têm feito, é com relação ao custo total de aquisição. Né? Porque hoje você pagar o menor preço muitas vezes mascara o que eu falei do custo total de aquisição. Né? O esforço que a gente tem para licitar, né? A própria CGU estima o custo médio de uma licitação em mais de R$20 mil. Né? O próprio custo que você tem para licitar, para fazer a compra e tudo mais, muitas vezes não aparece como sendo custo. Então, você olha o preço final, como eu falei, o preço final que você está pagando da caneta de R$1, é que a gente não teve coragem suficiente. Né? Mas se a gente fosse um pouquinho mais corajoso, eu diria que eu faria a licitação essa de material de expediente, toparia pagar até 2 vezes o valor que está no Comprasnet, e ainda assim estava barato. Né? Por quê? Porque o nosso esforço hoje, por exemplo, a gente ocupa lá, na esplanada dos ministérios, aproximadamente 3,5 andares com almoxarifado. Né? Considerando o nosso espaço total de almoxarifado, lá em subsolo, locado, 3,5 andares de espaço. Se a gente visse um preço médio de locação de R$50, né? A gente teria aí pelo menos R$1,5 milhão só com armazenamento de caneta, lápis, borracha ali na esplanada. Né? Pessoas, né, que estão envolvidas nisso. Sistemas, nós temos 5 sistemas diferentes para solicitar material ali na esplanada. Né? Inclusive um nosso próprio do SEADES, que é do SERPRO. Né? Mas vários outros contratados de fábrica de software, etc., para gerenciar a compra de caneta, lápis e borracha. Então, uma coisa que os órgãos de controle têm olhado muito é o custo total de aquisição quando você vai propor um novo modelo. Né? A outra coisa com relação à legislação, onde que está escrito na legislação que eu posso definir o preço do bem depois de contratar? Lugar nenhum. Né? Mas o que é que nós estamos contratando? O que a gente está contratando não é a compra da caneta, é o serviço de comprar a caneta, separar a caneta, guardar a caneta, distribuir a caneta para mim. Né? Então, na verdade, o preço da caneta que eu vou definir depois é basicamente o preço da caneta com o seu serviço. Por isso que a contratação de fornecimento, não é a contratação do material de expediente, não é uma contratação de fornecimento de bens, é de prestação de serviços de almoxarifado virtual. Né? Aí, quando a gente foi para o TCU, vai ser a primeira coisa que o TCU vai... A gente foi apresentar lá para a Secretaria de Logística, a primeira coisa que eu falei, ele vai perguntar, como é que se enquadra isso como serviço? Falou, tá, é igual o modelo do CMBio, é serviço, né? Eu falei, Falou, tá. Ponto. A gente até assustou, falou, peraí, como é que vai ser isso, né? E aí falou assim, na época, o Fred, que é a mesma pessoa que a gente tem conversado bastante com a Secretaria de Logística, falou, olha, porque eu não aguento mais ver licitação fracassada porque a gente não conseguiu comprar post-it. E eu fico imaginando que a gente fez fazer uma licitação naquele órgão, envolver o jurídico, envolver a nossa equipe, fazer o edital, ir para o mercado e fracassar a licitação. Porque quem participa daquele grupo NELCA lá, né, que o pessoal... Esses dias teve uma colega, ela fez uma licitação para 80 itens de material de escritório e só conseguiu comprar 50. Ela falou, o que eu faço agora? Adjudico 50, deixo os outros 30, faço uma outra licitação, aí você vai ver a lista de material, é lápis, caneta, borracha, clipes, não sei o que lá. E você fala, poxa, essa colega, o tanto de tempo que a gente está gastando para comprar esse tipo de bem ou serviço. Então, o que eu diria é que os órgãos de controle estão muito atentos a essa questão da gente ter um envolvimento muito grande, ter um envolvimento muito forte da despesa que o Estado tem para fazer a compra efetivamente. Né? Então, eu acho que uma licitação como essa de serviços que a gente está fazendo agora, embora o ICMBio já faça 6 anos, o ICMBio já faz 6 anos, não tem nada de inovador que a gente está fazendo. A única diferença é que a gente está fazendo para a esplanada inteira. Né?